Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem escutando a gente. Eu sou a Bia, eu tô aqui com o Rafa, que também é da equipe de atração de talentos da Vale. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente veio contar um pouco mais para vocês sobre a próxima etapa, que é o Online Assessment. E para isso a gente trouxe 2 convidados muito especiais. A Lídia, que é trainee do Planejamento e Confiabilidade da Ferrovia. Oi, pessoal, tudo bom? E o Alberto, que é trainee de Suprimentos. Olá, pessoal. Bom, gente, o Online Assessment ele é a primeira etapa em grupo do processo seletivo de 2021 e ele tem como elemento principal a solução de um case de negócio. Então, na verdade, a gente quer ver como é que vocês vão se sair trabalhando em grupo e tentando resolver alguns problemas que poderiam muito facilmente ser situações da vida real. Vamos conversar um pouco com a Lídia e com o Alberto para eles contarem para a gente como é que foi a experiência deles no ano passado e quem sabe dar algumas dicas valiosas para a gente. Ei, Bia, obrigado. Vamos aqui pro bate-papo com a Lídia, com o Alberto. Vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês, para a gente ajudar os colegas que estão lá aplicados e chegaram aqui à etapa de Online Assessment. Lídia, vamos começar com você, pode ser? Pode sim. Compartilhe um pouco com a gente como que foi o processo seletivo para você no ano passado, trazendo aí pontos de que você entendeu que tinha dificuldade, e o que você usou, quais foram as ferramentas que você usou para superar as ansiedades e qualquer coisa que possa ter sido gerado lá na época. Compartilhe aqui com a gente um pouquinho. Ah, claro, Rafa. Então, o Online Assessment, ele teve uma parte bem desafiadora, que foi uma apresentação em inglês que a gente fez logo no início, mas a Vale passou os materiais pra gente, avisou previamente sobre essa apresentação, então a gente pôde se preparar previamente. A gente também, a duração do Online Assessment foi relativamente curta, né? Então foi pouco tempo, assim, para fazer bastante coisa, né? Então a gente teve que trabalhar nessa otimização de ideias e aproveitar ao máximo o tempo. Foi bem bacana, os insights, os materiais, sabe, enviados. A Vale nos apoiou muito e acho que o Alberto pode contribuir mais com os pontos de vista. Perfeito, Lídia. Bom, Rafael, concordo bastante com a Lídia. Acho que o processo ano passado foi um processo que deu ao candidato muitas ferramentas para ele se preparar. E, assim, eu tentei usar ao máximo as ferramentas que tinham. Então, o site da Vale, todas as informações foram disponibilizadas por e-mail. A gente tinha ali uma proposta de desafio para cumprir e tinha muito material à disposição. Então, a dica que eu tenho nesse caso é usar o máximo possível a chance que os candidatos têm, né, de realmente conhecer a Vale, que muitas vezes a gente tem processos seletivos que você não conhece muito bem a empresa que você está aplicando, é difícil conseguir uma informação, mas isso na Vale não é verdade. A gente tem bastante coisa à disposição e acho que a parte mais difícil no momento em si do Online Assessment foi aquele nervosismo que dá em todo mundo, né, na hora que a gente vai começar um processo seletivo, que você está ali pronto para entrar de fato no Online Assessment, mas o que eu posso dizer para as pessoas nesse caso é que a melhor coisa que você pode fazer é tentar ser você e se manter tranquilo, porque é isso que a empresa está querendo conhecer, seu potencial, suas qualidades, seus defeitos, então tentem se manter tranquilos, respirar fundo e prontos para serem vocês, assim. Acho que essa é a maior dica que a gente pode dar. Bacana, eu acho que tem boas ferramentas, né? A gente tem aí bastante instrumentos que ajudem, né? E bom ouvir isso de vocês, né? Então isso coloca pro time, pro pessoal que está participando, um pouco mais de tranquilidade, acompanhar todas as comunicações que estão chegando, né? Via e-mail. Tá sempre ligado lá na caixa de e-mail, é muito importante, né, pelo que vocês estão trazendo aqui pra gente. Uma pergunta ali, e também vou trazer depois para você, Alberto, depois que vocês passaram por isso tudo, o que vocês teriam feito de forma diferente no Online Assessment, óbvio? Vocês podem contribuir com a gente? Claro, essa reflexão é muito boa, né? Eu acho que o Alberto falou bem de sermos nós mesmos. E no Online Assessment, a gente também está trabalhando com muitas pessoas diferentes, né? De vários lugares. E
como eu falei, o tempo é mais curto, assim. Então eu acho que praticar a escuta ativa, sabe? Para ouvir a opinião de todos e poder entregar no final do assessment um projeto, um mini projeto, né? Fazer uma entrega bem bacana, sabe? Com a contribuição de todo mundo. Então eu acho que seria isso. Eu teria tentado fazer mais essa costura, assim, entre os participantes, porque às vezes a gente fica tão nervoso, né? E perde um pouco o foco, assim, acaba ficando cego de nervosismo. Então, ouvir as pessoas e aproveitar aquele momento, né? Que querendo ou não é o momento que a gente está aprendendo também. Alberto. Concordo com a Lídia. 100%. E assim, o meu ponto de atenção, que eu faria diferente, eu falei para vocês, né? Eu tive bastante atenção ao site da Vale, aos conteúdos que a Vale tinha disponíveis, mas eu prestaria mais atenção ainda nos comunicados do RH. No início da etapa do ano passado, tinha uma tarefa que a pessoa tinha que fazer, que estava escrito no e-mail que a pessoa tinha que fazer, e eu deixei passar aquela informação, então eu descobri na hora, e eu tive que me adaptar rapidamente para conseguir fazer aquilo bem feito. Se eu tivesse conseguido ler atentamente os comunicados do RH e da Companhia de Talentos, poderia ter sido ainda mais tranquilo aquele momento, que já é um momento bem diferente, né, que você já está vivendo ali. Então, acho que esse é o principal ponto que eu faria diferente. Acho que às vezes também são tantos processos, né, Alberto, que a gente se inscreve e participa de muitas etapas. E aí é normal que a gente às vezes acabe não tão organizados, né? Essa é realmente uma ótima dica. Verdade, concordo. E eu acho que ficar de olho no e-mail, escutar os podcasts, né, vai ajudar bastante aí para esse ano. Boas dicas, pessoal. Pergunta final, gente. Essa é mais direcionada para a Lídia. A gente sabe que o feedback ele é um assunto importante quando a gente fala de processo seletivo de forma geral. Conta pra gente um pouco mais sobre o projeto que vocês, trainees da turma de 2020, fizeram sobre esse tema e que dicas que você dá para os candidatos do processo seletivo de 2021. Conto sim, Bia. Esse projeto ele foi desenvolvido, né, pela Rafa, do Planejamento Financeiro, e surgiu quando ela estava com algumas dúvidas sobre como funcionava o feedback dentro da Vale, como que ela poderia dar ou pedir algum feedback. E aí ela acabou convidando, né, fez o convite a todos nós, trainees 2020, para estudarmos o tema juntos. E aí um grupo se interessou e a gente fez 4 semanas de estudos, a gente separou alguns macrotópicos, assim, e foi bem bacana. Eram os estudos de meia hora. A Rafa enviava o material pra gente, o material prévio, a gente estudava durante meia hora e se reunia para debater. E foi muito interessante, a gente aprendeu muito, e desse projeto até surgiram algumas outras iniciativas, como outros grupos de estudo com outros temas, e até a gente começou a pensar assim, sobre reformulações no sistema de feedback da Vale, o que a gente poderia fazer para transformar, né, a nossa empresa. Legal. E aí foi muito bom tá junto. Eu acredito que para os candidatos, né, as dicas são aproveitar ao máximo o momento para, se surgir a oportunidade, né, durante o online assessment, de pedir feedback, de dar feedback. Lembrar que feedback, né, é diferente de opinião pessoal, que ele tem que ser claro, que a comunicação tem que ser efetiva, né? E você tem que garantir que a pessoa entendeu e você também entender a mensagem que a pessoa está te passando. Não sei se os candidatos vão conseguir ter feedbacks, né, entre eles, mas acho que é um ponto bem bom, assim, de ser explorado, sabe? Fazer perguntas e, principalmente, reconhecer que a gente pode melhorar, né? Não reagir com impulsividade e usar os feedbacks para a gente evoluir, para refletir e entender quais são os pontos de melhoria. E eu acho que um último ponto seria também o autoconhecimento, que é super importante para essas fases de processos seletivos. Se autoconhecer para poder responder aquelas perguntas clássicas, né, de forma
de forma efetiva e saber até o que quer também. Acho que seria essa a mensagem. Concordo, eu acho que o autoconhecimento ele é a peça-chave de qualquer processo seletivo, entrevista. Fiquei com uma curiosidade, conta um pouco mais pra gente sobre a diferença entre opinião e feedback. Quais são os critérios que diferenciam esses dois? Então, o feedback ele é principalmente focado em performance, né? Quando você vai dar um feedback para uma pessoa, você tem que estar focado no desempenho, na produtividade. E a opinião seria realmente o que você pensa sobre aquela situação ou sobre aquele comportamento daquela pessoa. E como a gente muitas vezes tem valores diferentes, isso acaba podendo gerar discordância, né? A opinião é pessoal e ela acaba se referindo a histórias e não aos fatos. E o feedback, ele se refere ao óbvio e aos fatos. Então, no âmbito profissional, é bem importante a gente ter essa diferença bem clara, né? Para a gente poder dar feedbacks efetivos. Maravilha! Muito legal. Obrigada, Lídia e Alberto, pela presença de vocês aqui e por tudo que vocês compartilharam. Eu tenho certeza que os candidatos vão gostar muito de escutar um pouco da história de vocês. Rafa, vamos dar algumas dicas que a gente considera importantes? Agora, bora, partiu. Gente, qualquer business case, né, ele não envolve, a gente não está buscando uma resposta certa. Então, não é que a gente esteja instigando vocês a buscar informação para trazer uma solução, uma resposta certa. Até porque nesse mundo tão complexo de hoje, é muito difícil a gente achar soluções e respostas simples para os problemas de hoje que são tão complexos. Mas, reforçando o que o Alberto falou, estudem sobre a Vale, deem uma olhada no site da empresa, nos projetos, nas notícias. Todas essas informações podem ser úteis como conteúdo para vocês utilizarem durante a dinâmica como um todo e podem dar suporte nos argumentos de vocês. Então, quanto mais vocês souberem, provavelmente mais fácil vocês vão conseguir navegar na dinâmica. Não adianta tentar fingir que a gente é alguma coisa que a gente não é. Eventualmente a gente acaba tropeçando. Então, até para poder ficar mais calmo, né, poder performar melhor na dinâmica, fiquem tranquilos e sejam vocês mesmos. A gente quer conhecer quem vocês são de verdade. Leve o processo seletivo como uma experiência, como uma construção de bagagem. Levem leve, né? Sejam vocês mesmos, como a Bia tinha falado. A gente sempre sai um pouco diferente de cada experiência, então contem isso como algo que vocês vão levar para o futuro, que podem usar em outros momentos, em outras experiências, mas levem de boas. Trazendo até um pouco de novo o que a Lídia e o Alberto falaram, antes de qualquer entrevista ou processo seletivo, reflitam sobre vocês e a trajetória de vocês até o momento, ou seja, a trajetória que construiu o que vocês são hoje. Eu gosto muito de utilizar a ferramenta da linha do tempo, ou seja, construir uma linha do tempo com aqueles acontecimentos que foram mais importantes na minha vida, que mais me marcaram, que mais me mudaram, porque isso fica fresco na nossa cabeça na hora que a gente entra na entrevista e é muito bom para ajudar a gente a se autoconhecer e entender como é que foi o nosso caminho até agora. Certifica a conexão. Não deixa de olhar se você está lá com seu Wi-Fi, sua rede de dados, com você. E muito importante, fazer o check de ferramentas. O seu computador, o seu áudio, se estão operando, funcionando. Façam isso com antecedência. Não deixem para fazer isso 5 minutos antes de começar, 1 horinha antes, para você garantir que você vai estar lá junto com a gente, tá bom? Pessoal, chegamos no final aí com dicas, entrevistas. Só teve dica hoje, chuva de dicas. Anota, pega o papelzinho, tá com dúvida, não ouve de novo, escuta, vai dando audiência pra gente. Deixar meu obrigado a Lídia, ao Alberto que estiveram aqui com a gente trazendo histórias sensacionais sobre essa experiência que vocês vão viver. Então, assim, eles já viveram, vocês vão viver. A gente está chegando aí já na etapa dos online assessments, então espera que a gente já vai estar juntos. Bia, você tem alguma palavra para falar com a gente? Obrigada, pessoal. A gente se vê em breve nos online assessments.